Aqui é o seguinte, nós tínhamos chegado, né, escrito assim, a equação de Maxwell acoplada com o campo do elétron, tá lá, e agora estamos escrevendo a equação de Dirac sem ainda o acoplamento eletromagnético. Essa equação aqui está livre. O que nós precisamos fazer é introduzir a informação de que esse campo está em interação com o campo eletromagnético. Aqui, né, tem isso claro. O campo de Dirac está desse lado direito. Eu precisaria, de uma certa maneira, de ter a introdução do campo de Maxwell. Nós sabemos duas coisas. Nós sabemos, primeiro, o campo de Maxwell ele é sujeito a uma invariância, que é a chamada invariância de Gauge, que nós já tínhamos estudado e tínhamos visto como é que ela nos permite controlar os graus de liberdade desse campo. Então, essa simetria de Gauge, ela está presente nessa equação. Esse termo aqui, isso aqui é invariante. Se eu fizer a linha, fizer aquela transformação, o F menino muda. Então, a simetria de Gauge, de uma certa maneira, ela tem que estar presente nessa equação. E o que nós vemos aqui, a simetria do fóton, quer dizer, a simetria de Gauge no campo de Maxwell, ela traz essa derivada. Nós temos aqui a derivada do campo de Dirac. Então, o que nós fazemos aqui, nós vamos recorrer ao que nós já sabemos. Quer dizer, quem é a partícula carregada? A partícula carregada é o campo do elétron. Quer dizer, o elétron é que é o objeto carregado. Quando nós fazemos a mecânica de uma partícula carregada em interação com o campo eletromagnético, se vocês se lembrarem bem, vamos lembrar lá da mecânica da partícula. Uma partícula carregada, né, associada a um campo eletromagnético, ela é descrita, se a partícula livre é descrita, né, pelo hamiltoniano livre, ao introduzir o campo eletromagnético, nós sabemos que isso aqui adquire essa forma aqui, P mais PA sobre 2N mais FI. Ou seja, o acoplamento mínimo, né, me traz o momento. Na verdade, o que o acoplamento mínimo faz é nós pegarmos a coordenada de momento da partícula, nesse caso, né, a coordenada é de quadro e momento, a gente está pensando no caso relativista, e fazemos a seguinte substituição: MI menos a carga, vamos dizer, a carga fundamental. Aqui é o valor da carga. Se a carga, se for o elétron, vamos dizer, esse Q é menos 1. Se for uma partícula com carga positiva, tipo pósitron, essa carga aqui, vamos dizer que esse E aqui seja o valor em módulo da carga fundamental. Eu vou jogar o sinal da carga nesse Q. Então, PI menos EQ a mim. Isso aqui, né, é a prescrição, que a gente chama de prescrição de acoplamento mínimo. Se a gente se lembrar bem, esse P0, quem é o P0? P0 é o E sobre C. Então, o E sobre C, o E sobre C, menos E, Q, e a componente zero do campo eletromagnético é o Φ sobre C. Então, a prescrição do acoplamento mínimo está me dizendo o seguinte: a energia vai em E menos E, Q, Φ. A energia é o hamiltoniano. O hamiltoniano vai em H menos E, Q, Φ. Se eu pegar agora, vamos apagar isso aqui. Se nós pegarmos agora o PI, componente espacial, então o PI, acoplamento mínimo, pressupõe que o PI vai em PI menos E, Q, aí. Esse TI embaixo é menos o vetor euclidiano. Nós estamos lembrando, no espaço de Minkowitz, né? Então, esse TI embaixo é menos o vetor euclidiano. O TI embaixo é menos o vetor euclidiano. E o AI embaixo é menos o vetor euclidiano. Então, a gente vai ter aqui P, AI, P, menos E, QA. Agora, vamos botar aqui. Pelas nossas
princípio da correspondência, né? O hamiltoniano é I, H cortado, DDT. Então, isso aqui vai I, H cortado, DDT, menos E, dφ. Então, a gente pode, no fundo, dividir tudo isso aqui por H cortado, e H cortado, DDT, eu substituo por DDT, e aí aqui eu vou dividir por I, H cortado. Dividir por I é multiplicar por menos I. Então, fica mais I, dφ. Então, essa correspondência. Certo? E se a gente for olhar aqui, o momento, né, pelo princípio da correspondência, é menos I, H cortado, gradiente. Então, isso aqui vai menos I, H cortado, gradiente, e aqui nós vamos ter menos E, A. Então, é uma coisa que a gente viu tudo por menos I, H cortado. Então, vou colocar B, aqui vai em B, aí eu vou dividir por menos I, H cortado, vai ficar menos I, E. Então, essa relação aqui. Então, eu vou recapitular qual foi a nossa ideia. Nossa ideia foi pensar que nós sabemos que o campo de Dirac ele vai descrever a partícula carregada. Então, vamos dizer assim, o que é o objeto carregado que está lá, que é a fonte do campo de Maxwell, que são as partículas carregadas. É o setor carregado. Eu tenho uma descrição microscópica para esse setor carregado que é dado pela equação de Dirac, livre. Preciso trazer a informação do campo eletromagnético para ele. Então eu faço analogia. Esse campo aí, ele vai estar associado à partícula carregada. E aí eu vou para a mecânica clássica. Eu me lembro de uma partícula carregada em interação com o campo eletromagnético externo, na versão relativística, ela tem o seu acoplamento, né, feito através dessa chamada prescrição do acoplamento mínimo, onde é a carga fundamental positiva, esse é aqui em modo, né? É menos a carga do elétron, vamos dizer, e que nós colocamos como sendo aquilo que dá o sinal da carga. Quer dizer, a carga ela pode ser um múltiplo de E, um múltiplo inteiro, ou um múltiplo positivo ou negativo, menos E, pode ser mais E. Então, essa carga aqui é que vai dar o sinal da carga, e o E é o módulo, né? Então, a gente faz essa prescrição aqui. Com isso aqui, como eu abri aqui, a gente usa depois o princípio da correspondência, e a gente aqui está falando de uma coisa que a gente usou, a gente está querendo descrever alguma coisa aqui por campos, então eu preciso trazer essa correspondência entre a energia e as derivadas. Aquilo que é a derivada do campo, né, no espaço de Fourier, são os vetores de onda e as frequências, que por sua vez, né, na versão corpuscular, são a energia e o momento. Então, a gente fez simplesmente a prescrição do acoplamento mínimo, e então com isso aqui, essa prescrição aqui, deixa eu apagar aqui. Então, estou recapitulando uma coisinha aí, que a gente sabe um pouco também. Vou apagar isso aqui, que eu já falei. Então, deixa eu lembrar aqui para vocês. Então, no final de tudo, quer dizer, do ponto de vista do espaço de Minkowski, né, a prescrição do acoplamento mínimo é pegar o momento da partícula livre, né, e substituir desse modo aqui. Mas vamos lembrar que o momento no espaço de Minkowski é I, H cortado, dmi. Se eu pegar a componente zero, isso aqui é o quê? Isso aqui é E sobre C. Se eu pegar a componente zero, isso aqui é 1 sobre C, ddt. Então fica lá, a energia é IH cortado ddt, isso aí está certo. Se eu pegar a componente espacial, TI embaixo é menos o T. Então isso aqui é IH cortado, DI embaixo. Mas DI embaixo é o próprio gradiente. Então esse sinal menos vem para cá, P igual a menos IH cortado gradiente. Então essa relação aqui é a relação que covariantiza, né, a nossa relação entre o espaço, vamos dizer assim, o espaço o setor de radiação e a versão radiação é a versão corpuscular. Então nós colocamos isso aqui. Então isso aqui vai me dar I, H cortado
dmi, que é o que está aqui, ó, IH cortado dmi. Isso aqui vai ser substituído por IH cortado dmi menos EQ. Ou se a gente quiser, a gente pode até escrever assim, dmi, dmi, então, menos E, eu ia dividir por I e multiplicar essa equação por menos IH cortado, menos I sobre H cortado, menos I sobre H cortado, menos I sobre H cortado. I sobre H cortado é que Bom, a gente faz assim ou faz assim direto, né? Então, dessa forma, nós conseguimos trazer a informação do campo eletromagnético para a equação de Dirac. É a proposta. Vamos ver se isso aqui vai dar o que a gente quer. Então, partimos daqui e chegamos aqui. Então, eu vou substituir esse IH cortado de Mi diretamente assim. Deixa eu apagar isso aqui. Então, isso aqui se mantém. O primeiro termo é o próprio, vai ficar IH cortado, Mi, dmi psi, menos MC, psi. Vou colocar a parte livre. Agora vamos entrar aqui, ó. Esse I, H cortado, dmi, ele vai entrar com menos EQ. I, H cortado, dmi, vai entrar com menos EQ, a Mi, gama Mi. Então vai ficar aqui menos E. Então, carga fundamental, que é o valor da carga, não tem é um número, né? Mais um, menos um, zero, a partícula for neutra, menos E, que, aí aqui, a Mi, gama Mi, psi, igual a zero. Então isso aqui, nós agora trouxemos, né, aqui para a equação de Dirac, a informação, quer dizer, o acoplamento eletromagnético está aqui. Eu trouxe o acoplamento. Então, esse carinha está aqui. Esse carinha está aqui. Agora, vamos ver o seguinte. A simetria que nos guiou na construção do campo do fóton, ela deveria estar presente aí. Eu agora estou trazendo o campo do elétron e trouxe o campo do fóton para o campo do elétron. Então, o campo do fóton, ele traz uma simetria. Essa equação, se eu fizer essa transformação que a gente tinha escrito, né, que é a chamada transformação de calibre, né, a linha Mi, que vai a linha Mi mais linha alfa, essa equação aqui fica invariante. Nós queremos, né, o F' igual a F, nós queremos que essa equação aqui também fique invariante. Mas é óbvio que, se eu substituir esse AMI por a linha Mi, tá, menos dm alfa, essa equação vai ganhar um termo novo, que é esse termo que vai ficar sobrando. Então, eu não tenho essa invariância. Então, eu preciso trazer essa invariância para cá. Então, vamos fazer o seguinte, então, de alguma forma, se eu fizer a transformação de calibre aqui, aquela transformação, né? A linha Mi igual a Mi mais dm alfa, esse F, né? Se eu fizer isso aqui, né? Se eu tiver um F' Mi, que é igual a dmi a linha Mi, menos dmi a linha Mi, se eu substituir isso aqui no final de tudo vai ficar igual a F Mi. Então, esse campo de Mach, o potencial muda, mas o campo não. Aqui não aparece o F, que aparece para nós aqui é o A. Então, isso aqui está dando para nós, né, um problema. Se eu fizer a transformação, se eu quiser substituir o AMI, né, em função do A', eu vou ganhar um termo novo, que não está presente. Então, de alguma forma, o meu campo psi tem que compensar alguma coisa que está vindo daqui. Eu estou vendo que essa derivada que está aqui, o único jeito dessa derivada aparecer... Então, a gente faz a seguinte proposta. Quando nós fazemos a transformação de Gauge, né, a gente fez essa transformação, o campo de matéria, o campo psi, de alguma maneira tem que sentir essa transformação.
Então, de alguma maneira, eu tenho que fazer uma transformação aqui, fazer um psilinha, que vá sentir a presença desse parâmetro alfa. Só que esse termo aqui já nos guiou, mostrando que o que vai aparecer aqui é uma derivada de alfa multiplicando psi. Então, eu poderia pensar, como é que isso aqui é um espinor. Aqui está claro, isso aqui é um parâmetro escalar. Então, eu poderia pensar assim, vamos deixar isso aqui em aberto. Vamos supor que eu vá ter uma transformação que eu não sei quem é, que vai depender de alfa e que vai ser linear em psi. Então, vou propor essa transformação. Suponhamos que, para aquilo lá, para essa equação ficar invariante, ao mesmo tempo que eu substituir o A por A', eu tenho que substituir o psi por um psilinha, mas transformando de uma tal maneira que dependa desse parâmetro alfa, porque eu não sei ainda quem é essa transformação. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, essa equação aqui, ela deve ter a mesma forma se ela for escrita em termos de psilinha e A'. Então, ou seja, a equação de Dirac acoplada com o campo eletromagnético, ela mantém a mesma forma, eu fazendo apenas as transformações dos campos. No mesmo da derivada. A derivada não vai em linha, porque a derivada é em relação às coordenadas espaciais. Essa transformação aqui, ela é feita no espaço dos campos. Ela está mudando o A' de Tx, é o AMI de Tx, mais o N alfa de Tx. Ela não toca nem no T nem no X. Ela toca só na forma funcional dos campos. Então, por que isso é importante? Isso é um mero formalismo ou isso tem alguma importância? Nós vimos que é fundamental que essa simetria esteja presente no setor de massa. Por quê? Porque eu quero que o campo de massa descreva uma partícula de massa 0 e spin 1. Eu quero que o fóton tenha spin 1. E aí nós vimos que para ele ter spin 1, para ele ter spin 1, ele tem que estar no setor transverso. Então, foi esse setor transverso que nós colocamos aqui que nos deu esse F' e automaticamente nos deu essa simetria. Então, essa simetria está ligada diretamente ao spin 1 do fóton. Então, se eu acoplo agora o fóton com o campo do elétron, o fóton tem que manter o seu spin 1. Não estou tirando essa, não estou destituindo o fóton dessa sua identidade, de ser uma partícula de massa de repouso nula e spin 1. Então, essa simetria, ela tem que estar presente mesmo na equação acoplada com o fóton. Então, a gente coloca, que aí sabe que a gente entendeu como fazer o acoplamento, deixa eu colocar só aqui. Então, olha, que o acoplamento do campo de Dirac com o campo do fóton, ele se procedeu nessa base aqui. Eu substituo IH cortado dmi, que é o quadrimomento do espaço do Minkowski, por esse termo envolvendo o campo eletromagnético, baseado lá nas lições que nós temos da mecânica de partículas carregadas em campos eletromagnéticos. Então, feito isso, eu gerei essa equação de Dirac. Essa equação de Dirac, que me acopla qualquer campo eletromagnético que a gente souber, a gente coloca aqui. Se eu quiser fazer um átomo de hidrogênio, é só colocar aqui o φ sobre C. Quem é φ no átomo de hidrogênio é menos E2 sobre 4 e epsilon 0. Então eu boto esse potencial aqui, vai ficar zero, gama zero, não tem potencial vetor, o problema é estático. Por exemplo, se eu pegar qualquer situação eletromagnética, eu boto meu campo eletromagnético aqui e acoplei o Dirac com o campo eletromagnético que eu quiser. Muito bem. Então, essa é a forma, mas eu sei que essa simetria tem que estar presente. Se essa simetria tem que estar presente, ao substituir esse AMI por A' menos dmi alfa, essa equação ganha um termo completamente novo, dmi alfa, que não tem nada a ver com o que está aqui. Esse termo é completamente arbitrário, esse parâmetro é completamente arbitrário. Então, minha solução é, então ao mesmo tempo que esse campo se transformar, o campo do Dirac também tem que se transformar de alguma forma que dependa de alfa. E eu vou ver se essa transformação aqui, ela pode ser conjuntamente com essa aqui, colocada nessa equação e deixar invariante. O que significa invariância, então? Invariância sob transformação de Gauss significa que a mesma equação pode ser escrita quando nós mudarmos todos os campos
simultaneamente. Então, por exemplo, vou colocar, quero que essa equação aqui seja também válida. Quer dizer, se a equação de Dirac vale para psi, a mesma equação de Dirac vai ser escrita para o A' e para o psi. Então, a invariância de Gates é nesse sentido. A invariância da equação de envolvimento nesse sentido. Então, vamos colocar essas coisas aqui. Então, isso para mim agora eu sei. Esse termo aqui vai ter que ser um R de alfa, psi. Alfa depende de xmi. Então, essa matriz R, quer dizer, essa matriz, esse objeto aqui depende de um parâmetro que não é constante. Então, essa derivada ela não está atuando só no psi. Ela está atuando nesse produto. Aqui, esse termo aqui é livre de derivada. Então, isso aqui realmente é o meu R de alfa, psi. Aqui, esse meu A' é a mi mais dm alfa. E esse meu psi' é R de alfa. Então, a minha proposta é essa. Essa equação tem que ser invariante de Gauge, porque a simetria de Gauge é soberana, porque o fóton tem spin 1. E aí, quando eu acoplo com o elétron, essa simetria não deve ser perdida, porque senão isso destruiria o conteúdo do fóton ter spin 1. Então, eu mantenho, acoplo com o fóton, mas mantenho que a equação de Dirac agora acoplada, ela também tem que ter a mesma simetria. Para ela ter essa simetria, devido a esse termo estranho, o psi de alguma maneira tem que ser transformado. E a gente propõe essa transformação do psi. Vamos trabalhar essa equação agora. Quer dizer, dessa equação, eu tenho que chegar. Se essa equação é válida, a equação sem todos os linhas também tem que ser válida. Então vamos lá. IH cortado, gama mi, dmi r, psi. Mais I, H cortado, R, gama mi, dmi psi. Vamos colocar assim. Então, abri esse termo aqui em 2. A derivada pegou o R, multiplicou o psi, e depois o R passa e a derivada atua só no psi. Menos MC R psi. Aí aqui eu tenho esse termo menos RQ a mi, gama mi, R psi. Então esse termo aqui vai se desmembrar em 2. Vamos ter esse termo aqui com esse e esse termo aqui. Menos RQ dmi alfa, gama mi, R psi igual a 0. Então a equação ficou essa aí. Então, nós já estamos vendo aqui em pedaços. Eu quero que seja válido. Eu quero que essa equação aqui, esse termo aqui, esse termo aqui e esse termo aqui. Então, esse termo aqui. Opa, eu vou ter isso. Então, nós temos que esse R, quer dizer, se essa equação I, então eu posso botar esse R em evidência. Então, você vai ficar IH cortado. Se eu puser esse R em evidência, ó, R, e R, eu ganho exatamente a equação do Dirac original. Então, esses três termos aqui, eles se cancelam, porque eles representam isso. Esses três termos aqui são nada mais, nada menos do que R vezes I, H cortado, Mi, dmi psi, menos MC psi, menos RQ, a mi, gama mi psi, mais, então isso aqui é a equação de Dirac original. Isso aqui, pela invariância, isso aqui é 0. A equação de Dirac é válida para os campos com linha e para os campos sem linha. Então, é por isso que esses três termos... Aquele R, ele comutou com o gama mi. Ele não é uma matriz. Não é uma matriz. Ah, na verdade, vocês conhecem isso. Não, a gente não sabe disso. A gente está propondo que esse R seja dentro de uma transformação linear. Só isso. Não é uma... Porque o que você não espera, porque se a transformação do fóton, ela atua só no espaço do... O que mistura as componentes do espinor seria uma transformação de Lorentz.
Mas como essa transformação de Gauge não é uma transformação de Lorentz, ela deve atuar a mesma para cada componente do termo. Então esse R não tem caráter matricial. Ele não mistura os componentes do psi. Ela não é uma transformação feita no espaço-tempo. É uma transformação feita no espaço dos campos. Então você já sabe de antemão que o R não é uma matriz. Mas não pode ser uma matriz que não misture também? Que fique só... Se você for uma matriz que não mistura, realmente vai ser proporcional à identidade. Na verdade é proporcional. Então a gente for com essa equação aqui, ó. I, H cortado, gama I, dmi R, psi, menos E, Q, dmi alfa, R, né? Gama I, psi, igual a zero. Essa equação tem que ser válida para qualquer psi. Essa equação independe do psi. Então, para essa equação aqui ser válida para todo e qualquer psi, eu deveria ter. E essa matriz aqui, isso aqui é a matriz gama de Dirac. Então, a gente deveria ter o seguinte. Essas matrizes são todas independentes. Deixa eu colocar aqui o que a gente pode... Deixa eu botar isso aqui. I, H cortado, dmi R. Vou colocar isso aqui, ó. Deixar o gama mi psi para colocar em evidência. Menos E, Q, dmi alfa, R. Gama mi psi igual a zero. Tá? Não esquecemos de nada, não. I, H cortado, gama mi, dmi R, psi igual a zero. Menos EQ, dmi alfa, R, psi igual a zero. Então, essa equação aqui, ela é válida para todo e qualquer psi. Um alfa, a gente está tentando terminar o R, o alfa é genérico. Então, isso aqui é um spinor. Se psi é um spinor, gama mi psi é um spinor. Então, essa equação aí tem que ser válida independentemente daquilo sobre o qual isso aqui estiver atuando. Então, a solução clara que a gente tem para que isso aqui seja válido para todo e qualquer psi é que esse termo aqui seja zero. Então, a gente deveria ter a seguinte condição. IH cortado, dmi R, igual a EQ, dmi alfa, R. Vamos colocar assim. Então, vou passar esse R aqui para baixo. E vamos multiplicar essa equação por menos IH cortado. Menos I sobre H cortado. Vamos colocar assim. Então, isso aqui, na verdade, é derivada do logaritmo, né? Aqui é derivada do logaritmo de R. Isso aqui, então, tirei esse R daqui, claro. Então, isso aqui tem que ser menos I EQ sobre H cortado dmi alfa. Então, quer dizer, o logaritmo de R, então, esse cara aqui, ó, dmi alfa, né? Então, o mesmo dmi, então, o que a gente quer é que o logaritmo de R seja isso aqui. Ou seja, a solução dessa equação imediata é que o R de alfa possa ser escrito como sendo exponencial de menos I EQ sobre H cortado alfa. Se a gente derivar isso aqui em relação a R, a gente vai produzir o próprio R e vai produzir esse menos I aqui. Você poderia ter uma constante de integração também, não faz diferença, não? Poderia ter uma constante, mas aí você pode incorporar essa constante de integração na normalização do psi. Então, o que a gente mostra é que se a matéria carregada se acopla com o campo do fóton, ela herda a simetria, quer dizer, ela não define a simetria é definida pelo fóton, porque o fóton tem spin 1, eu tenho que selecionar do fóton a componente transversa, não a componente longitudinal. E a componente transversa sendo fixada, então, automaticamente essa simetria aqui sai, aparece. Então, quando eu vou acoplar, levo o fóton para a equação de Dirac, ele vem para a equação de Dirac trazendo essa simetria. E a matéria, então, absorve essa simetria, né, através desse princípio de invariância. Então, quando nós fizermos a equação de Dirac e as equações de Maxwell, então, são invariantes se nós simultaneamente fizermos essa transformação aqui no campo do fóton, que é o que define que o fóton tem spin 1,
E, paralelamente, a matéria também, ela também reage a essa transformação. Vamos ver aqui, se houver cortado, alfa, psi. Uma transformação de fase. Então, só queria chamar a atenção para vocês que nós não estamos partindo da transformação de fase para impor a invariância e chegar na derivada chamada covariante. O que a gente está fazendo é o contrário. A gente começa a observar que é a matéria que precisa se transformar segundo uma transformação de fase para poder absorver a simetria ditada pelo fórmula, que é a simetria que garante o fenômeno, né, eletromagnético ser transmitido por uma partícula de espinho e transversa. Então a gente viu com isso aí que a nossa equação de Dirac, ela ganhou essa forma aqui, ó. Então, quer dizer, a gente ficou com o seguinte sistema de equações. dmi, fmi, mi0, jni, né? E esse jni aqui, então isso aqui é mi0, se errado, mi, si. Pois não? Acredito que se a gente fizesse o caminho inverso, partindo dessa transformação do si, para tentar encontrar a transformação do A, a gente conseguiria obter o resultado que a gente tem, né? Isso, a mesma coisa. Está em jogo aí um conceito. O que é mais natural? Segundo a invariância de Lorentz. O que é mais natural é quando nós definimos o campo de Dirac, nós não precisamos ter acesso a nenhuma simetria, porque ele automaticamente só carrega a espinha. O que está em jogo aí, que eu estou tentando transferir, do ponto de vista do cálculo, como o Luiz está falando, tanto faz eu partir disso ou daquilo, no fundo tudo pode parecer uma grande frescura, mas não é, tem um conceito envolvido. Qual é o conceito que está envolvido? Quando eu defino a representação do fóton, eu quero que o fóton tenha spin 1, que ele seja transverso, eu quero eliminar o spin 0 do fóton. Precisa eliminar o spin 0 do fóton. Então, o fenômeno eletromagnético é transmitido por uma partícula do spin 1. E aí eu vou acoplar o campo de Dirac, que veio sem nenhuma simetria, porque ele era puro spin meio, não precisava eliminar ninguém. Então ele vem para interagir com o fóton. Quando ele se acopla com o fóton está trazendo uma simetria que o campo de Dirac, em princípio, não precisa ter. Não precisa eliminar spin nenhum. Então, o acoplamento do fóton com o campo de Dirac, e aí, se eu imponho que eu quero que esse acoplamento não me preserve a característica do fóton ter spin 1, então isso automaticamente me obriga a que esse campo do fóton precise se transformar. Mas precisa se transformar segundo uma fase. Então isso aí não implica, né, em mexer em nenhum spin. Spin meio continua spin meio, multiplicando o campo de spin meio. Quer dizer, uma representação meio zero mais zero meio por um fator complexo, todo mundo representação. Então isso está em jogo. Okay. Do ponto de vista que você falou, o que a gente faz em geral é impõe a simetria de fase e aí acerta tudo para o campo de gauge se transformar daquele modo. Mas isso é o caminho oposto, isso é o caminho contrário. O caminho verdadeiro é quem define. Isso é fundamental porque essa lição dá certo quando eu estou falando só do fóton. Mas se você quiser construir uma teoria menos trivial, como a eletromagnética, quer construir uma teoria de gravitação, você precisa partir da simetria do campo de gravitação. E a matéria que vai interagir com o campo de gravitação é que vai ter que se ajustar à simetria do campo de gravitação. Então, o campo, o objeto que é o transmissor da interação, é ele que define a simetria. É ele que define a simetria que a matéria deve ter. Tá? Essa que é a lógica da questão. Né? Então, do ponto de vista operativo, né, mexer com derivadas e fazer transformação de fase, tudo é a mesma coisa. Mas, conceitualmente, os dois caminhos são muito diferentes. Certo? Bom, então, nós ao colocarmos aqui a equação de Dirac, o que nós fizemos? Colocamos Z cortado, e aqui a gente colocou menos aqui igual. Então agora está tudo acoplado e aquelas duas simetrias são
simetrias, né, dessas duas equações simultaneamente. Aqui só para identificar para vocês, então a gente pode colocar, vamos colocar esse termo aqui desse nome. Então a gente viu que, na verdade, o campo de Gauge ele aparece, né, aqui na parte da derivada da equação de Dirac sob a forma de um novo objeto. A gente geralmente chama isso aqui de derivada covariante. Cria uma notação para isso, essa derivada covariante, e a gente é capaz de mostrar que, se eu fizer essa transformação, delipse linha, que é dmi esse cara aqui se transforma, porque esse ali se transforma, né? Quer dizer, isso aqui é mi, é, aqui, se eu pegar a mi, sim. Então, se a gente sabe a transformação desse psi, sabe a transformação do A, a gente mostra que isso aqui é exatamente o mesmo exponencial. Então, tanto o psi puro quanto o delipse puro, eles têm exatamente a mesma lei de transformação. Então, isso aqui que nós chamamos, né, de derivada covariante de Gauge. Covariante por quê? Porque é um operador de derivada. E segundo, por que é covariante? É covariante porque se transforma da mesma maneira que o psi. Ela varia juntamente com o psi. Ela tem esse princípio de covariância. Agora, por que ela é chamada de derivada? Derivada tem que satisfazer, por exemplo, a regra de Leibniz. Então, se a gente pega, por exemplo, a derivada de um produto de dois campos, né, o psi e o psi, vamos dizer assim, o psi aqui, então, a derivada satisfaz essa regra aqui, né, por construção do conceito de derivada. Então, esse objeto aqui, dmi, que é definido assim, se eu aplicar esse objeto aqui, essa derivada vai bater aqui, normal, vai fazer tudo bonitinho. Psi, mais psi, dmi. E esse termo aqui vai entrar aqui, mais i, daqui, só vai cortar a mi, psi. E aí a gente tem um grande problema, porque esse termo aqui, para poder ser uma derivada, eu deveria ter isso aqui. Eu espero de uma derivada que ela satisfaça essa condição. Ela satisfaça também o termo de Leibniz. Só que aqui, ó, esse termo aqui, ele precisaria, eu precisaria de um outro termo para um se juntar com esse e o outro se juntar com esse. Quer dizer, isso aqui não está batendo com isso aqui. Então, será que é uma derivada realmente? O que está em jogo aqui? Vamos pensar. O que está em jogo aqui é o seguinte: a transformação do campo, ela tem uma informação aqui importante. Ela carrega a carga que o campo tem. Quer dizer, quando o campo de Gauge se transforma, eu boto aqui a carga fundamental, mas aqui o campo que se transforma, opa, ele sabe, quer dizer, a transformação de Gauge, ela reconhece a carga do campo. Quer dizer, quando nós escrevemos isso aqui, nós estamos dizendo o seguinte: isso aqui é menos I é Q sobre H cortado alfa psi. Ou seja, essa carga aqui é a carga desse campo Q, desse campo psi. Vamos chamar essa carga aqui de Q psi. Se eu pegar um campo aqui, esse
menos I é Q do campo. Aqui tem que ser a carga desse campo, parâmetro alfa aqui. Então, cada transformação tem que trazer a informação da carga daquele campo. Então, quando nós escrevemos o produto de dois campos, o produto de dois campos ele não tem a mesma carga aqui, a soma das cargas. Se que linha exponencial de menos I é vontade de cortar, e aí eu vou ter Q psi mais Q aqui, psi pi. Quer dizer, a transformação aqui do produto, ela envolve a soma das cargas. Então, a derivada covariante, essa derivada que atua no campo, o que ela traz aqui é a carga do campo sobre o qual ela atua. Então, quando eu estou dizendo que essa derivada está atuando nesse produto de campo, se esse campo tem carga Q1 e esse campo tem carga Q2, a carga total é a soma das cargas, por causa da transformação de fase. Então, a carga do produto é a soma das cargas. Então, se a carga do produto é a soma das cargas, quando essa derivada atuar nesse produto, eu não posso fazer isso. Eu tenho que colocar aqui, quando essa derivada está atuando nesse produto, a carga que vai aparecer aqui vai ser a soma das duas cargas. Então, essa derivada, automaticamente, ela reconhece a carga que está aqui. Agora, quando eu escrever essa carga aqui como sendo Q psi mais Q qui, então esse termo aqui se quebra em dois. Então, esse termo aqui se junta com esse e me dá exatamente a derivada do psi com a carga do psi. Ó. Esse termo aqui com esse termo aqui, ele pega exatamente a carga do psi. Então, fica esse termo mais esse Q ami psi qui, ele vai me dar exatamente essa derivada. E depois, esse segundo termo, essa derivada aqui, ela vai se juntar com esse termo. Esse termo está trazendo só a carga do qui. Então, esse termo ele reconhece só a derivada covariante atuando no qui. Então, de fato, a derivada covariante, se for entendida corretamente, ela é um operador de derivada. Ela satisfaz a regra de Leibniz. Então, por isso que eu digo, ela é derivada. Não é só porque ela tem o de Rho de mi. É porque ela satisfaz a regra de Leibniz. Então, o que é importante, e muitas vezes causa erro, é que, normalmente, a gente está acostumado a tratar a derivada covariante assim. A gente escreve a derivada covariante como sendo dmi, mais i é a mi. Muitas vezes a gente faz isso. Porque a gente tem um campo só. Está implícito que a carga é 1 em cima do E. Tem duas coisas implícitas aqui. Eu estou com esse campo e que a carga dele é Q igual a 1. E aí eu vou colocar a derivada covariante desse modo. Mas quando agora eu tenho um produto de dois campos, eu não posso dizer que se isso aqui estiver atuando no produto psi qui, isso aqui é verdadeiro. Porque eu preciso saber quem é a carga desse cara. Mas para eu saber quem é a carga desse cara, eu preciso ver a transformação dele. Então, se eu sei a transformação desse e sei a transformação desse, o produto é a soma das cargas. Então, a derivada covariante, cada vez que ela vai atuar num campo diferente, ela muda. Ela muda o quê? A forma geral da derivada covariante é essa aqui. Então, a derivada covariante, vou botar aqui, mais I é Q a mi. Então, a derivada covariante, isso aqui é crucial. Ela reconhece sempre a carga de quem ela está atuando sobre. Certo? Então, essa que é a razão da derivada covariante, satisfazer a regra de Leibniz. Então, por exemplo, se a gente pegar uma combinação, tipo, se eu pegar essa combinação aqui, ó, dmi de psi barrado psi. Por que isso aqui é idêntico ao dmi do psi barrado psi? Por quê? Psi barrado psi é invariante de Tate. As fases se cancelam. Né? Se eu pegar psi, transformação de psi é isso aqui. Olá. Se eu barrar essa equação,
Isso aqui é uma fase. Então, psi barrado psi, as fases se cancelam. Então, psi barrado psi é invariante de gauge, ou seja, a carga dele é zero. A carga desse, esse cara tem carga? Tem. Esse cara tem carga? Tem. As cargas são opostas. A carga desse aqui é Q, a carga desse aqui é menos Q. Mas a carga do total é a soma das cargas, é zero. Se a carga é zero, a derivada covariante, ela reconhece a carga. Então, ela está atuando sobre um objeto neutro. Se o objeto é neutro, a carga é zero. Então, a derivada covariante vira a derivada usual. Certo? Então, são esses cuidadinhos que a gente tem que ter. Por isso que eu gosto sempre de declarar o que dentro da derivada covariante, porque fica claro que você tem que manipular com as cargas. Então, a gente precisa saber a transformação do campo. É por aqui que a gente identifica a carga, e sabendo a carga, a gente sabe qual é o valor da carga que a gente coloca aqui para fazer a derivada covariante. Por exemplo, se eu pegar um campo carregado vezes um campo neutro, por exemplo, se psi é carregado, tem aquela carga aqui, mas se o Q é neutro, ou seja, a carga é zero, a carga do produto é a soma das cargas, então é a carga do psi. Então a derivada covariante de psi aqui é exatamente essa derivada aqui, porque a única carga que está aqui é a carga do psi, o que tem carga zero. Então ela vai satisfazer a regra de Leibniz direitinho. Quer dizer, se esse campo aqui é carregado e esse campo aqui é neutro, essa derivada vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Quer dizer, essa derivada aqui, ela não chega aqui covariante. Por quê? Porque esse cara é neutro. Então, a carga que está aparecendo aqui é essa. Então, esse termo está totalmente absorvido aqui. Esse campo aqui é neutro, a derivada, isso aqui é zero. Então, para esse campo, esse aqui é zero. Então, a derivada covariante é a derivada usual. Está claro o conceito? Tá? Vou chamar a atenção disso aí para vocês. Muito bem, estou caminhando aí. Não vou aguentar chegar às 8 horas dessa manhã. Então, eu vou daqui a pouco dar uma paradinha, a gente suspende. Então, vamos lá. Então, a gente fez o acompanhamento, introduziu a simetria, discutimos por que a simetria é importante, trabalhamos um pouco com as derivadas covariantes. Então, uma coisa interessante. Vamos fazer uma outra coisa interessante aqui, de outra manipulação, antes da gente andar para frente, que é a seguinte. Vamos pegar de novo a equação de Dirac em presença do campo eletromagnético e da coordenada. E delícia. Vamos pegar essa equação. Isso aí, a equação está clara para nós que isso é a equação de Dirac, uma partícula carregada, carga aqui, tá? E acoplada ao campo eletromagnético. Essa equação é invariante de Gauge, quando a gente faz a transformação simultânea do potencial ali e do campo de Dirac psi. Duas transformações sendo feitas simultaneamente e o campo se transformando segundo uma fase me deixam essa equação invariante. Ela vale para psi e para A, como ela vale para psi' e A'. Se eu transformar psi e psi' e A em A' simultaneamente, a mesma equação é válida. Tá certo? Vamos fazer a seguinte manipulação nessa equação. Vamos fazer o barrado dessa equação, fazer o conjugado de Dirac dessa equação. Então vai ficar menos I, H cortado. Quando eu fizer o conjugado de Dirac, o dmi psi barrado vem aqui para frente. O gama mi barrado é o próprio gama mi. Menos mc psi barrado, menos EQ. O campo vetorial, o campo de Gauge, o campo de máximo, o campo real, nada acontece com ele. E aqui fica o psi barrado gama mi. Então, essa equação aqui é uma equação com vetor coluna
e essa equação aqui está sob a forma de vetor coluna, e essa equação aqui está sob a forma de vetor linha. É o conjugado Dirac, que seria o análogo do conjugado hermitiano dessa equação. Muito bem, vamos fazer a seguinte coisa agora. Vamos pegar a primeira equação aqui. Vamos fazer isso. Multiplicar. A gente tem isso aqui. Vamos pegar essa equação aqui e fazer a seguinte operação nela. Temos essa equação. Eu vou multiplicar essa equação à direita, não, à esquerda, por 1 psi barrado gama ni. Aquilo que você demonstrou, tem uma decomposição de Gordon, não era isso? Então, multipliquei essa equação à esquerda, por isso aqui. Essa equação é uma equação com espinor coluna, estou multiplicando por esse espinor linha. Então, tá lá. E a equação de baixo, que está aqui, vamos pegar essa equação aqui, já que o psi barrado está pronto aqui, vamos multiplicar essa equação à direita por gama ni psi. Então eu tenho essa equação aqui, ó. Psi barrado, gama ni, psi. E aqui eu tenho m. Então, e vamos somar essas duas equações. Vamos somar. Então, vamos fazer o seguinte. Então, essa primeira equação que eu vou escrever termo a tempo para a gente não perder nada. Ficou assim, ó. Esse i aqui, ó, ficou i, h cortado, psi barrado, gama ni, d psi. Esse termo, psi h cortado sai fora, psi barrado, gama ni, d psi. E vamos já somar com esse termo aqui. Menos i, h cortado, d psi barrado. Aí vai entrar gama ni, psi. Então, olha só, peguei esse termo aqui, com essa operação que eu fiz aqui, e peguei esse termo aqui. Então, esses dois termos, eu estou somando essas duas equações. Eu multipliquei a primeira equação por aquele termo esquerdo e multipliquei a segunda equação por esse termo à direita. Eu estou somando as duas equações. Então, já vou aproveitar os termos semelhantes, né? Esse aqui vai dar igual a esse, vai ficar menos 2mc, psi barrado, gama ni, psi. Esse termo aqui se soma com esse. E agora, esses dois termos aqui finais, né? Vai ficar menos que a mi, psi barrado, gama ni, psi. Certo? Isso. E aí vou somar esse termo aqui. Somar com esse termo. Tá tudo somado, né? Tá tudo somado. E aí vou somar com esse termo aqui, que é menos que a mi, psi barrado, gama ni, psi. Isso tudo igual a zero. Certo? Deixa eu apagar isso aqui agora. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Vamos jogar esse termo. Acho que vai ser melhor fazer isso certo. Vamos jogar esse termo aqui separado. Vou fazer o seguinte, já que deu isso aqui, vou botar isso aqui, então vou trazer esse termo para o lado direito.
pegar esse primeiro. Agora observe o seguinte, ó. Aqui nós temos gama mi, gama mi. Aqui nós temos gama mi, gama mi. Mesma coisa aqui, só todos os objetos não comuns. Vamos escrever uma relação que vai permitir uma certa aglutinação desses termos, que é a seguinte, ó. Se nós pegarmos o produto gama mi, gama ni, a gente pode escrever todo o produto de matrizes como sendo o produto simetrizado mais o produto antissimetrizado. Somei e subtraí a mesma grandeza, somei no fundo meio e meio. Mas por que isso aqui é conveniente no caso das matrizes gama? Pelo seguinte, esse objeto aqui dá duas vezes, então a álgebra de Clifford, você vai dar duas vezes zero mini, que vai cancelar. Então você vai dar uma coisa claramente simétrica, que vai ser a matriz identidade aqui. E esse termo aqui, vamos chamar esse termo aqui de sigma mini. Vamos definir esse termo antissimetrizado. Então, estou chamando, para nós, sigma mini digamos, é o meio do computador de gama mi com gama ni. Então, se quiser, eu vou deixar o meio. Não, vou deixar assim. Então, o sigma mini incorpora o fator dele. Isso depende. Tem livro que bota isso sobre 4, não vamos deixar assim. Mas, então, esse cara aqui, por definição, é esse computador aí. Depois nós vamos ver que isso aí tem um significado bem interessante, esse computador. Quando a gente for fazer invariância de Lorentz na equação geral, a gente vai ver que isso aí são justamente os geradores do grupo de Lorentz no espaço esferical. Lá no gerador você usa um i, né? Oi? Quando é gerador você põe um i. E só multiplica por i, né? Quando é gerador, mas isso no espaço dos vetores, aqui é no espaço esferical. O i já tem embutido dentro das matrizes já. Tá? Então, vamos escrever essa relação assim. Claro, que gama mi, é só trocar mi por ni. Então vai ficar eta mi, que é igual a eta ni mi. Então esse termo aqui não muda. Mas quando eu colocar gama mi, aqui vai aparecer sigma ni mi. Mas sigma ni mi é menos sigma mi ni. Então eu posso colocar esse termo aqui como menos, que é o comutador. Né? Quer dizer, o comutador é antissimétrico. Isso aqui apareceria mais sigma ni mi, mais sigma ni mi é menos sigma ni mi. Então eu posso jogar esses termos aqui. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Esse primeiro termo aqui, ó, vai ficar eta mini. Eta mini de mi, vai dar um de mi. Então, I, primeiro termo, I, H cortado, psi barrado, de mi, psi. O primeiro substituir o eta ni mi aqui, o eta ni mi aqui, o eta ni mi aqui e o eta ni mi aqui. Esse termo aqui ficou menos IH cortado, psi barrado, de mi, né? Vai ficar eta mini vezes de mi. Vai ficar de mi, psi barrado, psi. Depois, esse termo aqui vai ficar menos que aqui. Eta ni vai produzir o ani. Vai produzir o ani, psi barrado, psi. E esse cara aqui vai produzir menos que psi barrado, psi. Então tá, esse termo aqui, ó. Tá? Esses dois termos aqui acabam sendo iguais. Então isso aqui é eta mini, isso aqui é mini, isso aqui é eta mini. Esses dois termos aí acabam ficando iguais. Então você vai dar fator 2. Agora está faltando substituir aqui o sigma. Esse cara aqui vai ficar sigma mini. E esse cara aqui vai ficar menos sigma mini. Então esses dois termos vão poder se juntar em termo menos IH cortado. Certo? Então vai ter, ó, isso aqui vai ficar menos sigma mini. E isso aqui é
o próprio sigma mini. Então, eu vou poder fatorar com menos i acortado, e aí vamos ter psi barrado, sigma mini, que é esse termo aqui, vai aparecer com sinal menos, demi psi, e esse termo aqui vai aparecer agora, vai aparecer um mais global. Esse cara aqui ficou mini, mas já tinha menos, então aplicar demi do psi barrado, sigma mini, psi. Essa equação é uma manipulação, mas que vai ter um significado físico interessante para nós. Essa manipulação está aparecendo muito na matéria condensada, né? A chamada decomposição de Born, sobretudo para efeito Hall-Spin e na física do grafeno também. Isso era uma propriedade só da física de partículas, mas agora nos últimos anos tem saído uns trabalhos interessantes sobre essa decomposição de Born em conexão com a equação de Dirac na matéria condensada. Por isso que eu estou fazendo com vocês aqui. Então, esse termo aqui e esse termo aqui se juntaram. A mesma coisa, esses dois termos aqui agora vão se cancelar, porque esse cara aqui vai produzir sigma nini, mas esse aqui vai produzir menos sigma nini, ou seja, esse aqui vai produzir sigma mini, e esse aqui vai produzir menos sigma mini. Então, esse termo, na parte do sigma, esse termo se cancela com esse aqui. Então, fica só esse termo aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos colocar os seguintes. Isso igual a zero. Isso igual a 2mc. Então, igual a 2mc. Então, vamos botar isso aqui igual a psi barrado gama mips. Vamos dividir tudo por 2mc. Então, aqui vai ser 2mc. 2mc. Fica mc. Aqui fica 2mc. Então, isso é a minha corrente. No fundo, o que é isso? Isso aqui está me dando uma descrição um pouco mais microscópica dessa corrente. Isso aqui é a corrente a menos do fator E. Vamos multiplicar isso aqui por E. Vamos multiplicar isso aqui por E. Aqui vai ficar um E2. E aqui vai ficar um E. Muito bem. Então, o que a gente tem agora? Então vamos lá. Aqui, então isso aqui para nós é a corrente eletromagnética. Vou colocar aqui JI, é a corrente eletromagnética, incorporando esse E, né? Então, esse termo aqui, vamos colocar assim, ficou para nós, vamos colocar esse aqui, ficou assim. Então, corrente eletromagnética, ela pode ser decomposta desse termo aqui, né, que é cortado sobre 2mc. E aí aqui a gente fica, vamos juntar esses dois termos aqui dentro. Não dá para juntar na derivada de um produto por causa do sinal menos. Demi, psi, menos a derivada μ do psi barrado, vezes psi. Depois esse termo aqui, vamos fazer o seguinte, manter assim, psi barrado, psi mi, e psi. Ficou isso aqui, né? No final de tudo. Aí tem o último terminho aqui. É 2 sobre MC. Tá certo, né? Bom, então tá ok. Então vamos
vamos observar o seguinte. Então, essa relação, isso aqui está mostrando para nós algo, por exemplo, esse termo aqui, ó, eu posso juntar pela regra de Leibniz, fica o primeiro vezes a derivada do segundo e a derivada do primeiro vezes do segundo. Então, eu posso apagar isso aqui, colocar uma derivada grande aqui, ó, vou dar uma derivada do produto aqui, ó, DI de psi barrado, sigma mini, psi. E aí, menos é 2Q, VC, aí, psi barrado, psi. Tá certo. Beleza. Então, esse termo aqui é um termo bastante interessante. Por quê? Vamos observar, só já estou acabando a aula, tá, gente? Só para vocês observarem o seguinte. Essa decomposição se chama decomposição de Gordon. Da corrente eletromagnética. Se o campo externo for zero, se a partícula estiver livre, ó, esse termo aqui é zero, não tem potencial vetor. Se não houver, se você for só a partícula de gelo livre, isso aqui seria a decomposição de Gordon da partícula livre. Se tem interação, né, esse termo aqui está presente. Agora vamos observar aqui só uma coisa interessante. Esse objeto que está aqui, esse símbolo, esse pedaço aqui da corrente, esse pedaço aqui da corrente, se a gente observar bem, ele está levando em conta só o campo. Então, se a gente fizer uma análise, vamos fazer uma coisinha só, vamos fazer uma análise, não vou abrir aqui os detalhes, vocês sabem fazer, se a gente passar essa expressão para o espaço de Fourier, vamos escrever o psi barrado em termos de suas integrais de Fourier, só para se lembrar. O que é o psi? Né? O psi em termos de Fourier seria, vou colocar aqui, colocando aqui a representação de Fourier do espinor psi. Claro que o espinor psi barrado vai aparecer um barrado aqui, vai aparecer um mais aqui. Né? E cada um tem seu momento. Né? Opa, André, tudo bem, homem? Não vou, cara? Cada um tem seu momento aí. Então, tá legal. Então, se eu pegar essa decomposição aqui, esse cara aqui vai estar trazendo o momento desse campo aqui. Então, se eu olhar esse pedacinho aqui no espaço de Fourier, vai cair aqui o momento desse campo. Esse campo aqui, então, vamos botar aqui, vai sair, vamos chamar o momento desse de psi de P, e esse aqui de P'. Na análise de Fourier, quer dizer, quando eu fizer a representação em termos de integral de Fourier, a gente integra sobre o momento. Então, o momento é uma coordenada saturada. Então, esse cara aqui tem uma integral em P, e esse cara aqui tem uma integral em P'. Mas essa derivada vai pegar a fase, a fase de Fourier desse campo aqui. Então, isso aqui vai me produzir o menos I, P', que é o momento desse campo aqui, e aí aqui vai me dar o psi tio barrado de P', e aqui o psi tio de P. Estou imaginando que aqui, claro, eu tenho uma integral em P' e tenho uma integral em P. Estou pegando essa decomposição do espaço dos momentos. Tá? E aí, quando eu pegar esse termo aqui, ele vai pegar mais, esse cara aqui vem com sinal mais. Se a transformada de Fourier desse aqui é com sinal na exponencial menos, esse aqui é conjugado, então aqui tem mais. Então esse termo aqui vai ter, tem o mais daqui com esse menos aqui. Então vai aparecer aqui menos I, P', P tio barrado de P', C tio de P. Então, esses dois termos acabam se somando, né? Agora, esse termo aqui é um produto. Então, aqui, essa exponencial aqui aparece com I, P', X. E essa exponencial aqui aparece com menos I, Px. Então, quando eu derivar em relação a xi, eu vou produzir I P' menos P. Então, na verdade, esse termo aqui, ele vai trazer o I, um momento desse cara aqui, menos um momento desse cara aqui,
E aí as transformadas de Fourier dos campos. Psi barrado de P', sigma mi, psi de P. E aí, isso aqui é o que a gente chama de momento transferido. Né? Esse objeto aqui tem momento P. Então a gente tem esse P' aqui, é como se fosse um P mais Q. Então, P' menos P é o que a gente chama de Q, que é o chamado momento de transferência. Então, vamos ver aqui. Então, esse termo aqui, ele está levando em conta, se a gente observar, ele está levando em conta os momentos individuais. Na verdade, ele está levando em conta a soma do momento total. O momento total carregado por esses dois campos aqui. Esse termo aqui, na verdade, nós estamos escrevendo assim, menos I, P' mi, mais P', e aí ele psi barrado de P', psi de P. E esse termo aqui está levando em conta o momento transferido e a interpretação desse termo aqui que é importante. Isso aqui, ó, como a gente está vendo bem, isso aqui está fazendo o papel de uma densidade. No espaço de Fourier, no espaço de coordenadas não fica claro, mas no espaço de Fourier fica claro que isso aqui é um psi barrado psi, na verdade. Então, isso aqui deve estar dando, isso aqui é a carga. Então, eu tenho uma carga vezes uma densidade. Então, isso aqui está dando a parte da corrente que carrega a carga, quer dizer, a parte do eletromagnetismo que depende da carga. Isso aqui é uma carga e isso aqui é uma densidade. Então, isso aqui deve ser uma densidade de carga. Agora, esse termo aqui tem essa matriz aqui no meio. Essa matriz aqui, se nós formos olhar bem para ela, vamos olhar para essa matriz sigma mi. Só para lembrar lá da nossa representação. Sigma mi é 0, sigma barrado mi, sigma mi 0. Sigma mi é 0, sigma mi, sigma barrado mi, sigma mi 0. Claro, menos, né, um pedacinho que troca mi com mi, que é um comutador. Então, isso aqui está dando, só para a gente ter uma interpretação, isso aqui está dando para nós, essa matriz vai dar diagonal, e ela vai dar sigma barrado mi, sigma mi, menos sigma barrado mi, sigma mi. 0, 0. Isso é um produto, né? Por isso aqui, 0, e aí aqui embaixo vai ficar sigma mi, sigma barrado mi. Isso é o sigma mini. Essa nossa matriz, a menos o fator meio, estou só esquecendo o fator meio, que é irrelevante nesse caso. Se nós pegarmos a parte espacial, pegar IJ, sigma barrado I, sigma barrado I é menos sigma I. Esse cara aqui, sigma barrado I, sigma J, menos sigma barrado J, sigma I. Então, esse objeto aqui é menos a matriz de Pauli sigma I. E esse aqui é menos a matriz de Pauli sigma J. Então, você vai dar um comutador. No fundo, esse termo aqui, se a gente olhar e escrever isso aqui em termos de matriz de Pauli, vai dar o comutador sigma I com sigma J, que nada mais é do que epsilon de JK, sigma K, que é o spin. Então, esse termo aqui, ele está me descrevendo, na corrente eletromagnética, a densidade de spin. Cada spin. Isso aqui é a carga, e isso aqui é o efeito da carga com o spin da massa. Olha o magnetron de Bohr aqui. É H cortado sobre 2M. E aqui é o spin. Então, eu tenho alguma coisa do tipo H cortado sobre 2M